Bem-vindos à nossa análise do mercado de energia. Hoje o foco é entender melhor quem são os principais jogadores no mercado livre de energia aqui no Brasil. A gente vai usar como base o ranking de comercialização e consumo de abril de 2025, tá? São dados públicos da CCE, compilados e organizados pela equipe da ePowerBay. A ideia é mergulhar nesses números para ver quem está na frente, quem está liderando as negociações, tanto na comercialização quanto no consumo de energia. Exato, e é fundamental acompanhar esses rankings, né? O Mercado Livre é muito dinâmico, tá sempre mudando, e esses números, eles funcionam como um termômetro, sabe? Mostram as tendências, quem tá ganhando espaço. Perfeito. Então vamos lá, vamos aos dados, começando pelas comercializadoras atacadistas. Em abril de 2025, a gente tinha 496 delas registradas na CCE. É um número que, assim, teve uma leve quedinha recente, né? Uma a menos que março e uns 5% a menos que um ano atrás. Será que isso indica alguma coisa, tipo uma consolidação? Pode ser uma leve acomodação, sim, mas o mais interessante mesmo é ver quem está dominando o volume negociado. Se a gente olhar a compra em abril, olha só, BTG Pactual liderou com 7.272 gigawatts médios. Logo atrás, quase colado, veio o Santander com 7.210 gigawatts médios e depois a Auren com 4.553 gigawatts médios. E na venda? Inverteu? Quase isso! Na venda, o Santander ficou na frente, com 7.211 gigawatts médios, aí veio o BTG, com 6.379 gigawatts médios, e a Auren, de novo, com 5.076 gigawatts médios. Chama atenção essa concentração, né? Principalmente com grandes bancos como BTG e Santander tão fortes. Isso talvez mostre como é importante ter muito capital e uma gestão de risco bem afiada para operar nesse nível atacadista. Com certeza! Que movimentou deixa eu ver, uns 116 gigawatts na compra e 118 gigawatts na venda em abril. E a maior parte, quase 80%, ainda é energia convencional, né? Exatamente. É um jogo de gente grande, com volumes altos de estratégias de portfólio bem complexas. Mas, assim, a história que está mais agitada, o crescimento mais forte que a gente tem visto ultimamente, está acontecendo em outro lugar. Ah, imagino que você esteja falando do varejo. Isso mesmo, no varejo. Sem dúvida. O número de consumidores que são atendidos por comercializadoras varejistas deu um salto, assim, espetacular. Chegou a 31.005 em abril. São mais de 21.800 novos consumidores nesse modelo só nos últimos 12 meses. É muita gente. É um reflexo claro da abertura do mercado para clientes de média tensão, imagino eu. Com certeza. Essa abertura, ela destravou um potencial enorme. E a competição nesse segmento, olha, tá pegando fogo. E como está essa briga? Quem está na frente no volume de energia que as varejistas gerenciam? Em abril, a liderança foi da CEMIG GT, com 178 megawatts médios. Depois veio a Matrix com 145 megawatts médios, e a EDP Smart, com 120 megawatts médios. Elas também lideram em market share por consumo. Agora, se a gente olhar pelo número de unidades consumidoras, as UCs, a CEMIG também lidera, mas aí a Ultragaz e a Matrix aparecem logo em seguida. No total, são quase 31.000 UCs representadas por varejistas. É fascinante ver essas diferentes estratégias, né? Umas focando mais no volume total, outras talvez mais na quantidade de clientes, na capilaridade, e visualizar isso, sabe? Quem está crescendo mais, onde, fica muito mais fácil com ferramentas de inteligência de mercado. Os dashboards interativos que a ePowerBay desenvolve, por exemplo, são ótimos para isso. Permitem monitorar a performance dos agentes quase em tempo real. Falando em consumidores, existem categorias diferentes no Mercado Livre, certo? Os livres e os especiais. Qual a diferença principal para quem está ouvindo poder entender melhor esses números? De forma simples, tá? Os consumidores livres geralmente são maiores. A demanda deles é acima de 1 megawatt. Eles têm mais flexibilidade para escolher o fornecedor, o tipo de energia. Já os especiais, a demanda é um pouco menor. Fica entre 500 kW e 1 megawatt. E eles geralmente usam energia incentivada, de fontes renováveis. Entendi. E como estão os números deles? Em abril, a gente tinha 3.601 livres, um aumento de quase 13% em um ano. É bastante coisa.
e 9.704 especiais, que cresceram mais devagar, só 0,4% no mesmo período. Então, o crescimento recente tem sido mais puxado pelos livres mesmo. Faz sentido. E o consumo total, como se divide entre esses ambientes? O livre e o regulado? Olha, o ambiente de contratação livre, o ACL como um todo, consumiu 28,16 gigawatts médios em abril. Dentro do ACL, os livres foram responsáveis por 22,39 gigawatts médio e os especiais por 3,33 gigawatts. Isso se compara com o ambiente de contratação regulada, o ACR, que é o mercado cativo, né? Esse somou 42,13 gigawatts médio. Ok. E quem são os maiores consumidores individuais nesse mercado livre? Dá para citar alguns? Claro. No topo dos livres temos gigantes da indústria. A Albras, de alumínio, consumiu 818 MWM, a Vale, da mineração, quase 680 MWM. São números enormes. Sim. E entre os especiais, quem se destaca são redes de varejo, como a Açaí Atacadista, com 127 megawatts, e também empresas de saneamento, como a Embasa, com quase 50 megawatts. E um detalhe, a maioria desses grandes consumidores está concentrado no submercado Sudeste e Centro-Oeste. Interessante. Mas, olhando para frente, o potencial de crescimento desse mercado livre ainda parece imenso, não é? Gigantesco. As estimativas, com base nos dados das distribuidoras, apontam para algo em torno de 270 mil consumidores conectados em média tensão no Brasil. Desse universo todo, mais de 60 mil já migraram para o mercado livre, incluindo esses que são representados pelas varejistas. Nossa. E a fila para migrar continua crescendo, viu? Tem números sobre essa migração recente? Quantos migraram em 2024? Previsão para 2025? Temos, sim. Dados da ANEEL mostram que umas 25 mil unidades consumidoras migraram ao longo de 2024. E a previsão para 2025 já aponta para mais umas 15 mil. E aí entra um desafio estratégico para as comercializadoras, né? Identificar dentro dos consumidores que ainda estão no mercado cativo quem tem o perfil ideal para migrar. Como se faz isso? É preciso cruzar muitos dados. Demanda contratada, a classe de consumo, o CNAE, que é o Código da Atividade Econômica da empresa. E é aí que entram de novo as ferramentas de prospecção, aquelas que ajudam a mapear essas oportunidades, como as que a ePowerBay desenvolve, sabe? Elas se tornam cada vez mais cruciais. Entendido. Então, para a gente amarrar tudo, o cenário que a gente vê é um mercado livre bem ativo, vibrante, Com um crescimento, assim, muito forte no varejo, muito por causa da abertura para média tensão, e, ao mesmo tempo, uma migração constante de consumidores que continua alimentando essa expansão toda. Exato. Fica, então, uma pergunta para a gente pensar, né? Com toda essa dinâmica, qual será o próximo grande perfil de consumidor que vai, de fato, acelerar ainda mais essa migração e, quem sabe, redesenhar esses rankings que a gente analisou hoje? É a pergunta de milhões, como dizem. E para quem quiser continuar acompanhando de perto essas mudanças, essas análises, fica o convite para seguir a ePowerBay nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. E também para receber mais informações e estudos detalhados, é só se cadastrar lá no site www.epowerbay.com/contato.